Capítulo 11. O Senhor dos Exércitos na figura de um arcanjo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, 1. É precioso demais para mim viver essas experiências de arrebatamento aos céus. E também muito interessante ver sobre as reuniões celestiais dos anjos no céu e sobre as estratégias traçadas a respeito do avivamento na terra. Algo que o Pai assim quis revelar à noiva de Jesus. Também me emociona ao relembrar as vezes que presenciei as multiformes aparições de Jesus a mim como anjo do Senhor. Ságida, noiva fiel. Quem é essa que aparece como alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército e suas bandeiras? Cantares 6:10. Vi um arcanjo de cabelos dourados, com roupas douradas, botas até os joelhos, e com uma grande vassoura nas mãos, cuja função naquele momento era limpar, no mundo espiritual, o local onde eu me encontrava. Em seguida, um grande olho apareceu. Era o olho de Deus. E disse-me o Senhor: para receberes a virtude do meu olhar, deves descer. Foi então que eu percebi que eu me encontrava numa parte bem baixa, e dos olhos de Deus raios de luz eram emitidos sobre mim gradativamente. E novamente ouvi o Senhor me dizer: sou completude, e em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude, alfa e ômega, da divindade, e por estardes vós nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, recebereis, eleitos de Deus, a plenitude do meu espírito. Então, eu vi que do olhar de Deus emitia fogo e o meu corpo ficava como brasa viva, que tipifica a glória de Deus em mim, sendo lançados também raios de cores diferenciados em minha direção. Assim, um raio verde do olhar de Deus me tocou, e eu fiquei verde como esmeralda, que tipifica o Espírito Santo. Depois outro raio azul turquesa me tocou, tipificando a presença de Jesus em mim, e outro raio vermelho me tocou, tipificando agora o sangue e a aliança do Senhor Jesus em mim. Os cílios dos olhos de Deus são como um tapete de ouro, e a lágrima do seu olhar, proteção, veio sobre mim, tornando-me transparente. Eu fui levada para dentro da menina dos olhos de Deus. Assim, disse-me o Espírito Santo de Deus, que é por isso que tenho ousadia para escrever esta carta-livro. Proteja-me como a menina dos teus olhos, esconda-me à sombra das tuas asas. Salmos 17:8. Assim me revelou o Senhor: posso estar em tudo e em todos e em mim mesmo. Sou o que sou. Alegra-te, mulher escolhida minha, pois te escolhi, minha amada, preciosa entre as mulheres, ságida de Deus. Como já descrevi nesse livro, o Espírito Santo de Deus me revelou que o nome da noiva fiel é Ságida, mulher virtuosa cuja glória de Deus está em si. E disse-me também que o noivo Jesus chama sua amada noiva pelo nome Ságida, tal qual Salomão chamava sua amada de Sulamita. Volta, volta, Sulamita, volta, volta para que nós te vejamos, porque queres olhar para a Sulamita como para a dança de Manaim? Quão formosos são os teus pés nas sandálias, ó filha de príncipes. Cantares 6:13 e 7:1a. O nome Ságida é uma sigla celestial voltada para uma convocação feita pelo noivo Jesus à sua amada, no qual a conclama: sai para o grande dia do avivamento. Através do grande e último avivamento na face da terra, o Espírito Santo levará a noiva ao noivo Jesus. O Espírito e a esposa dizem: vem. Apocalipse 22:17a. Disse o noivo Jesus à sua amada noiva, igreja: do meu olhar contemplo tua beleza. Entre todos os meus tesouros, tu és o mais precioso. Entre todas as mais formosas, a escolhida para passear e cavalgar entre os lírios. Voarás comigo e contemplarás nossas heranças do reino celestial.
Conhecerás meus luxuosos palácios entre as galáxias, e eu te direi: bendita és tu entre todas as mulheres, amada minha, donzela já desposada. Todos os súditos, guerreiros vitoriosos e santos contemplarão sua majestosa beleza. Então, presenciei o Rei Jesus de vestes reais, montado em seu cavalo branco e escoltado pelo exército da cavalaria do céu. Ele disse à sua noiva: apresentar-te-ei todos os súditos do reino e das províncias. E vi que a noiva Ságida também tem o seu cavalo branco aqui na terra, que significa mensagem de paz. E depois do casamento no céu, andará no cavalo do rei, carregada pelos seus braços, e como rainha reinará juntamente com ele, e o cetro de justiça do Rei Jesus será acoplado à mão da noiva rainha esposa. O Senhor dos Exércitos na figura de um arcanjo guerreiro, enriquecidos da plenitude da inteligência de Deus, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 2 e 3. O universo está em Deus e Deus nele. E para que a noiva de Jesus pudesse entender melhor esta questão universal, o Senhor dos Exércitos se apresentou a mim na figura de um arcanjo de guerra. Este arcanjo tem vários olhos por todo o corpo, no ventre, na testa, nos olhos, no peito, nas mãos, nas costas, nos pés, etc. Espiritualmente falando, são 70 olhos pelo corpo do grande arcanjo, na plenitude dos 70. E disse-me o Senhor dos Exércitos: sou completude, estou em todo lugar, os meus olhos estão em toda parte, contemplando a todos os bons e os maus. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, versículo 8 e 10. Disse ainda: 70 são os meus exércitos. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Cada olho é um exército acoplado em mim, que se multiplicam 70 vezes 7, na plenitude dos números espirituais. Acoplados em mim também estão os 70 príncipes arcanjos, distribuídos hierarquicamente. Esses guerreiam para mim. Eis a completude. Todos fazem parte do meu corpo. Leia João 14, 23. O olho maior da fronte do arcanjo, localizada na glândula pituitária, tipifica o comando vindo do alto do coronário, onde se localiza espiritualmente a sala do controle do Supremo Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Além do olho no alto do coronário e também na fronte, eu vi 5 olhos ao redor da cabeça, ao todo 7, plenitude dos números celestes. Os demais olhos da cabeça, estes 5, tipificam ministérios espirituais. A cabeça do arcanjo de guerra gira em todas as direções, no sentido horário e anti-horário, através de uma engrenagem que move no pescoço. Isso tipifica o Espírito Santo, ligando a cabeça ao corpo. E disse-me também o Senhor dos Exércitos: criei para fazer parte do meu corpo príncipes, princesas, súditos, serviçais. Cada qual tem sua função no meu corpo. Quando um membro é ferido, todos sofrem, e eu sofro também. No coração do arcanjo Senhor dos Exércitos está o olhar do Filho do Homem, Jesus, e foi por amor que ele desceu da sua glória e morreu na cruz, para a restituição do corpo amável, perfeito e agradável a Deus. Antes de Adão cair, o corpo do homem estava perfeito. Quem tem Jesus não pode ter mais a natureza adâmica, pecaminosa, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1, 19. O olho do útero tipifica o Espírito Santo no corpo dele e para ele, disse-me o arcanjo. Em seguida, Jesus disse: noiva amada,
Fostes desejada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Somos um como vês. Tu também em mim estás. Selada tu foste pelo meu sangue, minha preciosidade. Pois o sangue que corre em meu corpo circula pelo teu, noiva, esposa. Por isso precisa subir para as bodas do Cordeiro. Jesus, o ancião de dias, se apresentou a mim na figura de João, o discípulo do amor. Eu perguntei: como pode isso, Senhor? Ele me respondeu: eu sou o que sou completude, sou onipresente, posso estar em tudo e em todos, desde os mais pequeninos ao maior de todos os seres. O Espírito Santo permitiu que João me passasse algumas revelações do reino celestial. Ele tinha consigo um rolo. A sensação que eu tinha naquele momento era como se eu estivesse com João na ilha de Patmos. Comecei então a chorar e disse: Deus, será que vou aguentar? É muito para mim. Então, um anjo me deu um copo contendo vinho na cor verde para me acalmar. E João me disse, tocando em meu ombro, que eu deveria me acalmar, pois grandes coisas o Senhor ainda me revelará. Ele disse: observe as engrenagens que se movem no pescoço do arcanjo guerreiro, o Senhor dos Exércitos. O pescoço tipifica o Espírito Santo. Elas se movem pela água que vem da cabeça do alto do coronário, sala do controle, Deus Pai, para a fronte, sala do comando, Jesus Filho. Deus controla e comanda o universo, e nós somos o universo de Deus. A sua imagem e semelhança nos criou para a sua própria glória. Jesus glorificado, que é a água purificadora, através do Espírito Santo, ele gera energia na engrenagem do pescoço, produzindo no corpo, igreja, noiva, esposa fiel, os dons espirituais. A energia vai para todo o corpo, que em sintonia com o Espírito Santo gera no coração do homem, lavado pela água purificadora que é Jesus, os frutos do Espírito. Do coração, fluidos de energia espiritual fazem o corpo todo se movimentar. Quanto mais água purificadora descer da sala do controle e comando para o corpo circular e voltar, mais energia espiritual é gerada. Ou seja, quanto mais santificação, mais vida espiritual em Cristo, maior velocidade da obra de Cristo Jesus em nós, Igreja, Corpo de Cristo. Quando ocorre o batismo com o Espírito Santo dentro da igreja, é gerada a luz no corpo e Jesus se faz presente no útero da mesma e da semente de Jesus, tendo essa o DNA de Deus, a igreja gera filhos espirituais. No cerebelo está o cofre de Deus, contendo 7 chaves, designada como anjos-chaves. 7 são os Espíritos de Deus. Isaías 11:2. As 7 chaves acionadas trazem informações da sala do controle para o Espírito Santo, que as envia para o corpo e igreja, equilibrando a coluna e o corpo, e todos somos um em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor em Efésios 4:15 e 16. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Também diz a palavra do Senhor em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. A grande família de Deus. Mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo varão, a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. O céu é como um corpo celeste cheio de olhos que dá aberturas internas, portas e mais portas se abrem infinitamente. A cada porta de cada olho
tem um anjo líder que coordena infinitas repartições até chegar em outro olho porta. No corpo humano, se houver alguma alteração nas hemácias do sangue, por exemplo, todo o corpo sofre. Somos o corpo de Cristo e o cabeça é Jesus Cristo. Assim mesmo, quando o único membro do corpo sofre, por menor que seja a sua função, é completude do todo. O todo, Deus soberano, está inserido nas partes e vice-versa. Por isso, cada qual, filho de Deus, que já reconheceu o amor de Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador, deve se posicionar na função designada pelo Senhor dos Exércitos para que o corpo de Cristo Jesus, a Igreja, seja sadio. Cuidai cada qual da sua própria vinha, pois cada qual faz parte da vinha do Rei. Todo o corpo, Igreja, está unido à cabeça, que é Jesus, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Colossenses 2:19. Revelação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo só se satisfarão plenamente quando a noiva fiel estiver na glória, desfrutando do reino com o Rei Jesus. O ancião João me mostrou um pergaminho de ouro cujas letras se movimentavam, e réplicas dessas letras foram gravadas no meu peito. Então perguntei a ele o que significavam aqueles dizeres. Ele me disse que se tratava de 9 mistérios do Espírito Santo, que serão revelados à noiva fiel, e que a mesma tomará conhecimento de tais mistérios de Deus quando for determinado pela sala do controle. As informações virão de todos os continentes e respectivas nações dos 4 cantos da terra, onde acontecerão o último e grande avivamento. E disse-me o Senhor: então escreverás, tu, noiva fiel, e saberão que eu sou o Rei da Glória. Atentai para o grande mover da adoração profética mundial, na qual contribuirá para que as 7 lâmpadas dos cartiçais se acendam por toda a terra. Eis que muitos ouvirão nos últimos dias o toque do chofar, tipificando a trombeta, tanto dos anjos do exército do céu, quanto da terra. Cavaleiro, um anjo com armadura de ouro. Disse-me o Espírito Santo: o que é que vês? Eu disse: eu vejo um cavaleiro anjo vestido com armadura de ouro pesado. Tudo era tampado, até seus olhos tinham proteção. Seu cavalo emitia fogo pelas narinas e havia fogo no casco do cavalo. O cavaleiro tinha uma espada e uma lança com cerca de 2,40 metros. Então perguntei: quem é ele, Senhor? Ele me disse: este arcanjo tem autoridade para resgatar vidas no inferno. Quando eu ordenar a ti, igreja fiel, para resgatar uma vida nas profundezas do inferno, este guerreiro vai contigo, e sobre ti está uma armadura como a dele. A sua lança acionada dispara a distância de 70 a 1.400 milhas, discernimento espiritual. Ela se multiplica 70 vezes 7 na plenitude da distância celestial. Quanto maior for a intercessão da igreja, mais rápida chegará a vitória. Este guerreiro tem voz de trovão, e das narinas do cavalo raios saem e eletrocutam os demônios. Agora veja o cinto desse anjo guerreiro. O que é que vês? Perguntou-me o Espírito Santo. Eu vejo que em seu cinto de ouro tem partes circulares e partes retangulares. Disse-me: cada esfera do cinto é uma munição. Ao todo são 7. Na necessidade pode ser lançada à distância e voltar. O inferno estremece e é confundido. Ocorre terremotos. Quando você, igreja, vai ao inferno no mundo espiritual para resgatar os cativos, também lança esferas de fogo que causam explosão. Todas as 7 devem ser usadas. Muitos desistem da batalha antes de terminar, e muitas retaliações ocorrem. A igreja é atingida e às vezes se divide ou até fecha as portas. Lançar apenas uma esfera de fogo no poder das trevas, ele reconhece de onde partiu e contra-ataca.
Se o cristão não permanece em posição de santidade para guerrear, o inferno tem como uma provocação e se enfurece. Deixai para trás os covardes, ide avante, ao que vencer dar-lhe-ei a coroa da vida. 4 príncipes de Satanás acorrentados por um anjo do Senhor. Revelação das estratégias do maligno dentro das igrejas para impedir o grande avivamento. Eu vi 4 príncipes do maligno trazidos por um anjo do Senhor. O primeiro, cujo adjetivo era ódio, estava vestido na cor roxa. O segundo, maledicência e morte, com vestimenta vermelha. O terceiro, lodo e sarjeta, com vestimenta verde. E o quarto, confusão de mente, vestimenta amarela. Perguntei: por que suas vestes são bonitas e incrustadas de pedras que brilham, mesmo que não sejam verdadeiras? E por que estão aqui? E respondeu o Senhor Jesus na figura do anjo do Senhor: eu sou o cabeça e assim ordenei. Escreva apenas, e não temas, filha. Olhei então e percebi que eles estavam acorrentados pelo anjo do Senhor de cabelos pretos, que tinha uma espada trina. E havia cavaleiros guerreiros por toda parte, e o poder das trevas nada podia fazer. Estes príncipes do maligno são diretamente ligados a Lúcifer, fazem parte do plano do controle de Satanás, membros de organizações secretas e atuam dentro das igrejas. Primeiro, príncipe maligno de vestimenta roxa. Suas vestes lembravam vestes de astronautas, mas seu rosto estava descoberto. O anjo do Senhor o ordenou que falasse. Ele disse: eu semeio ódio entre as nações. De minha língua saem mísseis de destruição de corações. Envio meus subordinados a abrirem caminho, e quando entro no coração já chego para explodi-lo. Primeiro, o coração é petrificado, o sangue é todo sugado, tornando-o, em lugar de sangue, substância venenosa ao corpo. Atuo nos sentimentos, através das palavras torpes, emoções, destruição de lares e rebeldia implantada principalmente no coração dos jovens. O ódio os afasta do Todo-Poderoso, Deus Jesus. Leia Tiago 3, 13 a 18 e Tiago 3, 6 a 8. E então ele foi embora, retirado pelo anjo. O segundo príncipe de vestimentas vermelhas. Este é ligado a Beelzebu. Ele disse: eu semeio a morte nos corações, através dos meus subordinados. Atuo juntamente com ódio. A difamação é o carro-chefe. Nas igrejas, os meus subordinados usam os membros para difamar outro irmão. Coloco no coração destes que se dizem irmãos, através dos meus subordinados, a injúria, a intriga, o inconformismo e o julgamento da autoridade, pastores e líderes espirituais. Quanto mais difamam uns aos outros, maior é a divisão. Ele então dava risadas e falava de inúmeras igrejas que ele já destruiu. Em função disso, ele fora condecorado no inferno. Ele disse também que milhares de vidas humanas estão com seus espíritos aprisionados no inferno. E naquele momento eu podia ver em grades, aprisionados por gostarem de se alimentar do seu veneno. Disse ainda: eles, os crentes, sabem a arma, oração, jejum, mas não usam. Como eu atuo no sangue, provoco câncer e doenças nos ossos. Assim, os ataco e os venço. Salmo 32, 3, 11. O anjo então o retira da sala, puxando pela corrente, restando o de verde e o de amarelo. Terceiro, príncipe maligno de vestimenta verde. Este tem olhos malignos como chama de fogo, porém verdes. Sua língua é como de cobra. Disse ele: sou enviado a coordenar os subordinados a levarem as pessoas para a sarjeta. Eles trabalham no sentimento, no trabalho, causando fechamento de portas, impedindo a prosperidade financeira e espiritual. Meus subordinados amarram as pessoas, nas mãos e pés, fincam estacas
e facas no baço, fígado e coração. Causa enfermidades física e espiritual, rebeldia, vícios, depressão. Também do meu olhar partem a cegueira espiritual. Muitos são cegos, guiando outros cegos. Muitas lideranças dentro das igrejas são conduzidas por mim, por não discernirem a minha atuação, e assim me relaciono diretamente com as lideranças cegas. Ele dava gargalhadas. São falsos doutores da lei. Quanto mais estudam teorias bíblicas na sabedoria do homem, mais se aproximam de mim. Sou anjo caído de alta hierarquia. Respeito Lúcifer por ser ungido. Rebelei-me junto com ele no céu. Quarto príncipe maligno de vestimenta amarela. O príncipe caído de vestimentas amarelas disse: sou mago. Incorporo nas pessoas e saio quando quero. Causo confusão de mente. Fui designado a estalar e a coordenar o terceiro olho na testa das pessoas, e meus subordinados ficam por todo o corpo delas, como forma de olhos, saindo apenas depois de muito jejum e oração. Tem sido fácil a minha permanência na vida de muitos dos crentes, pois esses são medrosos e preguiçosos. E muitos dos crentes adoram o Deus poderoso apenas da boca para fora. Ele rangia os dentes quando mencionava o nome de Deus. São covardes, em sua maioria, o que propicia a facilidade do meu trabalho através da ação hierárquica dos meus subordinados. Odeio quando Deus levanta profeta como você para impedir o meu trabalho. Ele me ameaçou, porém o sangue de Jesus, o seu manto aspergido de sangue vestido da cruz, estão sobre mim e a igreja. E eu podia ver também anjos cuidando dos meus familiares. Ele continuou a dizer: terás que me vencer, igreja, para levar esse tal de avivamento que tantos falas. Sou eu quem confundo muitos dentro das igrejas, lançando minhas falsas profecias. Porém, quando os crentes buscam por discernimento de espírito, eu tenho dificuldade de atuar. Então sou bombardeado, minha sala de controle é destruída e perco a batalha. Porém, quando me deixam agir, eu faço a festa maligna, e o altar de Deus é profanado. As pombagiras são subordinadas a mim e fazem as orgias sexuais, e o pecado invade a igreja, lançando estrumes por todas as partes dela. Trabalho para Lúcifer e sou casado com Jezabel. Tenho mais 4 princesas. Diana é uma delas. Estou preparando no mundo físico uma rainha, bruxa, para o chefe. Ela buscará combater o avivamento que tanto falas, igreja, através do teu Deus. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. É o que está escrito em Apocalipse 2:20. Nota: a noiva fiel lutará contra a noiva de Satanás e vencerá em nome de Jesus, pois Jesus já o venceu na cruz. Os 4 príncipes caídos foram levados pelos anjos guerreiros do Senhor após terem recebido ordens do anjo do Senhor, o de cabelos pretos. E após serem levados, o anjo do Senhor se assentou próximo a mim, e eu senti paz, refrigério e muita alegria. Ele tocou na minha mão e me beijou. Percebi então que suas mãos e os pés estavam marcados pelas marcas dos pregos da cruz. Era o próprio Senhor Jesus, na figura de um anjo guerreiro do Senhor. Representando eu a sua noiva, ele me pegou no colo e disse que me amava. E disse o noivo guerreiro à sua noiva guerreira, igreja fiel: guerreiros meus, preparai vossos escudos, desde o maior até o menor. Marchem à batalha, erguei vossas bandeiras e ide ao ataque, e serei convosco. Fincai as bandeiras do avivamento. Ide, espalhai-vos entre as nações, tens as munições, fazei uso de vossas armas espirituais, usai o óleo e levai os da reserva. Passem o óleo na ponta de vossas lanças, vistam vossas armaduras e não sejais covardes, pois eu mesmo, Jesus, estarei à vossa frente e não vos deixarei órfãos. Sou o cabeça e um alto preço já paguei por vós. Ide, avançai,
Em meu nome fareis proezas, pois dos altos céus sois revestidos de poder. Através de vosso desempenho, a minha glória encherá toda a terra, e saberão que eu sou Deus, o Senhor do universo. Tenho o controle de tudo e de todos. Sou o Senhor dos exércitos. Não temais. Isaías 3, 13 e 14 diz: o Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumiste esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Aleluia. Glória a Deus.